Shalom, pessoal, tudo bem? Eu já tô no nono mês de gestação, tô na semana 38 começando, e eu vou contar pra vocês o susto que eu levei na semana 37. Com a semana 37 começando, eu fiz a minha última consulta de pré-natal com a minha obstetra e tava tudo bem. Eu fui lá pegar o meu cartão de gravidez com tudo que aconteceu durante a gravidez pro parto e conversei com a médica, coisas que eu tinha sentido, às vezes que eu tinha ido para emergência, cada vez com outro motivo, desde o acidente que eu já contei para vocês. E ela disse que é tudo normal e que eu só tinha que prestar atenção quando eu não sentisse os movimentos do bebê. Eu tenho que sentir pelo menos 3 vezes por dia, tipo, parar, relaxar, ficar deitada do lado ou de outro lado, para sentir 5 movimentos do bebê por meia hora. Se dentro de meia hora, ou no máximo 1 hora, eu não sentir 5 movimentos, eu tento mais uma vez depois de um intervalo, e aí eu tenho que ir para o hospital, para a maternidade. Então, foi o que eu fiz. E na semana 37, semana passada, no meio da semana, eu tava com 37 mais 4 dias, eu simplesmente não senti. Eu senti o bebê durante a noite, durante a madrugada, mas a partir das 10 da manhã, eu acho, eu parei de sentir ele total. E eu fiquei preocupada. E eu tinha um pouquinho de contração, mas não era lá grande coisa, não. Por isso eu iria pra maternidade. Não era nada sério. E daí eu falei pro Rony, eu vou tomar banho, eu acho melhor a gente ir. Daí a gente já foi preparado com a bolsa da maternidade e tudo, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. E chegando lá, eu não precisei ligar pro meu plano de saúde, porque eu já tava na semana 37, porque o hospital que eu escolhi é TBB, ele não é do meu convênio. Então, eu tenho que ligar pra central, pedir, explicar o que eu tô passando pra enfermeira, e ela manda um SMS pra mim, falando tá tudo ok, você pode ir. Então, daí eles mesmos fazem a burocracia, eu não preciso levar nenhum documento, conseguir nenhum comprovante de que eu realmente precisava ir para o hospital. Se não, se você faz isso sem nada, você assina um termo de responsabilidade de 800 shekel, que é mais ou menos uns R$ 800. E aí depois você vai no seu plano de saúde, no seu posto de saúde, daí você vai no plano de saúde, pede para a secretária, ela preenche lá os dados e eu tenho que levar. Tenho que mandar por e-mail, por fax, anyway. Daí eu teria que mandar por e-mail ou por fax, então é muita encheção de saco. Então a gente sempre prefere ligar e conseguir isso por SMS, e aí eu já chego lá e já sou atendida. Dessa vez não precisou, porque a partir da semana 37, com o motivo que eu tinha ido, né, não sente o bebê, era suficiente grave, e ela falou que já estava suspensa dessa burocracia. E também ela já tinha me conhecido de outras vezes que eu fui lá, a secretária. E daí eles começaram a me atender, fui para sala de triagem e a enfermeira, primeiro com o monitor na mão, começou a procurar os batimentos do bebê, que era o mais grave para fazer naquele momento, e ela viu que tinha batimentos fracos, que foi aumentando e voltou para o nível ok. Então daí ela falou, agora a gente tá mais calma porque tem batimentos, vamos começar os exames desde o início, exame de urina, ver se tem febre, medir pressão, essas coisas, e depois você vai pro monitor longo. Ok. Aí a gente fez tudo isso e eu tô lá no monitor, acho que 1 hora talvez, ou 40 minutos, não sei, não lembro. E de repente o monitor apita, só que eu tava com tantas contrações, que eu tava exausta e eu tava já no mundo da lua, assim, sabe? Eu só tava concentrada na minha respiração, em trabalhar o meu cérebro para ele não para mim não sofrer muito de dor e para mim tentar relaxar. Só queria relaxar e ficar tranquila naquele momento. E aí nem me tocou que o monitor que estava disparado, o alarme do monitor, era o meu. Eu estava no mundo da lua e também eu estava com a cabeça do outro lado, eu não conseguia olhar o monitor que estava desse lado. E daí, de repente, eu ouço um eco assim no corredor, como se fosse vários monitores, mas não, era o meu monitor que disparou.
os batimentos do bebê deram uma caída, uma baixada de 158 para 58, alguma coisa assim. E aí, então, a tela ficou vermelha e começou, tipo, um alarme. E aí, na central onde ficam as telas, com todos os monitores das mulheres que já estão no parto, na sala de parto, e com todas que estão nas salinhas, como eu tava, de triagem, que é uma sala só pra você, com banheiro, tudo certinho, bonitinho, e você fica lá sozinha com seu acompanhante. Então, essas mulheres também são monitoradas numa central, com várias televisões, assim, com vários monitores, e foi lá que também apitou, e por isso parecia que tinha dado eco. Então, eu não me toquei que era o meu. E, de repente, em, assim, frações de segundos, eu posso dizer, eu ouvi o grito de uma pessoa, de uma funcionária, que eu não sabia que era médica, né? Gritando para trazer o monitor pro quarto 2 e perguntando quem que tava no quarto 2. Tipo, não eu, mas as responsáveis pelo quarto 2. E aí, quando elas chegaram 3 de uma vez só. E a médica, quando olhou para mim, primeiro ela olhou no monitor, viu que realmente era caso de diminuição de batimentos fracos. E aí ela tirou o monitor e começou a procurar de novo os batimentos do bebê na minha barriga e me virou de um lado, me virou do outro lado. Ela me reconheceu de outras 2 vezes que ela já tinha me visto na emergência. E ela só falou assim, depois eu converso com você, primeiro eu vou tomar todas as providências de emergência, mas tá tudo bem, o seu papel é ficar calma e vai ficar tudo certinho, depois eu explico pra você o que tá acontecendo. Enquanto isso, ela já conversou com as 2 enfermeiras que estavam lá. Uma já foi trocando a minha roupa pela camisola de hospital, a outra já foi fazendo o exame de sangue, colocando aquele negocinho, tipo, o catéter, né, sei lá, na veia para deixar, caso eu fosse ficar internada, como se eu já tivesse indo para internação e para um parto de emergência. E aí, o Rony e eu, a gente ficou meio assim, eu fiquei nas nuvens, assustada, sabe? Começou um pouco a tremer, minha mão começou a ficar fria. E aí elas me pediram para respirar mais devagar, porque viu que eu tava alterada, de susto que eu levei, e que eu não tava esperando isso. E aí parecia que eu tava num filme, eu não tava entendendo o que tava acontecendo, a gravidade do caso, porque eu não tinha visto o monitor, depois eu vi. E também ouvi elas conversando. E aí o Rony falou assim, tá, faz tudo o que você tem que fazer e depois você me explica porque eu tô sem entender nada. É meio que eu já tava preparada para uma cesariana de emergência. Aí a médica pediu pro Rony lá na secretaria, com um adesivo que ela deu pra ele, pedir pra secretária os documentos, né, o protocolo de cesárea, de emergência. Daí ele foi, trouxe, aí pediram pra mim assinar e explicou que eu ainda não tava indo fazer uma cesárea, mas se fosse um caso de emergência, se fosse provado que era um caso de emergência, então eu teria que deixar esse termo assinado, né, pra uma coisa assim rápida, pra uma cirurgia rápida. Pra minha sorte, eu tava sem comer nada, a minha última refeição tinha sido às 10 e já era mais de 4, e era uma fruta, então eu só tinha tomado água depois. Então eu poderia, dali 1 hora, já fazer a cirurgia, se fosse o caso. Enquanto isso, eu fiquei de novo no monitor e a médica começou a explicar que o que houve foi uma baixa nos batimentos e que isso pode acontecer, mas isso pode ser também alguma coisa que está prejudicando o bebê, então a gente tem que saber se isso aconteceu normal ou se precisa fazer um parto de emergência. Ela falou assim, então a gente está preparando você para uma emergência, fica calma, ninguém está falando que você vai fazer uma cesariana ainda, precisa fazer um monitor longo para ter certeza e ver como você se sente, se você sente as mexidas do bebê. E me deram um aparelhinho que toda hora eu tinha que apertar se eu sentisse o bebê se mexendo. E aí eu fiquei assim, ela me explicou que das 2, tipo, tinha 3 opções. A pior delas era uma cesárea de emergência, que eu já estava preparada para isso. Já tinham colhido exames e tudo, só faltava o resultado e saber o monitor se esse era o caso. Já tinha assinado o termo, já estava vestida para isso. A segunda coisa, se o bebê estivesse bem, mas tipo, se eles vissem que tinha que tirar o bebê, mas que ele tinha forças para uma indução de parto e um parto normal, então faria o parto normal por uma indução, porque eu não tinha dilatação, ou ficasse tudo bem e eu voltava para casa.
Das 3 opções, a que parecia mais assim, em ordem, era a indução ou a cesárea. E aí, tá, e daí eu fiquei lá, daí eles me mudaram para uma sala de pré-parto, que é do lado das salas de parto. Eu fiquei lá, que é uma outra ala, assim, com muito mais pessoas, com muito mais enfermeiras, com muito mais médicas, que acompanham as gestantes. E eu fiquei em observação até saber o que estava acontecendo, se era muito grave ou se era alguma coisa que aconteceu, mas que passou e que ia ficar tudo bem. Daí, depois de, acho que 2 horas de monitor, de novo teve uma baixa, mas não chegou a soar o alarme. Mas aí eu meio que senti isso no ouvido, porque eu tava concentrada nas contrações e eu tava contando quantas mexidas do bebê, os movimentos do bebê. Então eu não podia ficar muito tempo assim, olhando pra lá, tipo, eu tinha que ficar concentrada no que elas me pediram, contar os movimentos do bebê. Que elas disseram que o mais importante, além do monitor dos batimentos, é saber o que a mãe tá sentindo, não só o que elas veem que o bebê tá se mexendo pelo monitor, dá pra saber, mas elas querem saber se eu tô sentindo o que tá aparecendo lá. Ela me explicou que o que é mais importante é também o que a mãe sente, não só o que o monitor diz. E aí eu tava muito concentrada porque eu comecei a ficar zonza e comecei meio que dormir, assim, sabe? Então, pra não dormir, eu tinha que ficar ali contando carneirinhos, contando os movimentos, e eu sentia muita contração e muito dolorida. Então, meu gráfico de contração tava horrível, assim, uma atrás da outra. E foi meio tenso mesmo. O tempo todo foi tenso ficar lá, foram muitas horas. E de repente teve aquela caída, o Rony foi lá chamar uma das enfermeiras, não sei se era a médica ou uma das enfermeiras que vieram, e ela explicou que até aí tudo bem. O que foi mais grave foi aquela que teve o alarme, mas essa baixa estava normal, só tinha que saber se ia continuar ou se ia manter o gráfico normal dele. Depois de 4 horas nesse novo monitor, ela voltou, fez ultrassom, viu que estava tudo ok, o monitor estava ótimo, não teve mais aquele probleminha que teve anteriormente e já tinha tido 2 semanas atrás no Centro da Mulher, então a gente explicou para ela que isso não era a primeira vez, pra, tipo, ficar mais ligada no problema. E daí ela explicou que tava tudo ok comigo, tava tudo ok com o bebê e que a única coisa é que eu tinha muitas contrações. E ela falou assim, essas contrações não tá te levando a um parto, o bebê ainda não quer sair e ele é novinho, ele não completou nem 38 nem 39 semanas, então deixa ele ficar mais um pouquinho, nós não vamos mais induzir o seu parto, não tem necessidade, vamos esperar até o parto normal, ou se acontecer de novo isso, se você não sentir os movimentos do bebê, você volta pra cá. Não se sinta envergonhada de voltar logo em seguida se acontecer no mesmo dia. O importante é você ir pro hospital e melhor não ter acontecido nada do que o contrário. E aí ela me liberou e explicou que era importante contar, nem tanto as contrações agora, e sim os movimentos do bebê o tempo todo, dia e noite. E falou que as contrações vão chegar no tempo certo e quando chegar, quando elas forem as verdadeiras, eu saberia, porque vai ser uma atrás da outra. Ela falou, quando começar a dilatação por seu segundo filho, vai ser mais rápido do que a sua primeira filha e provavelmente vai ser antes da semana que a sua filha nasceu, que foi na 39. Eu falei assim, então é daqui uma semana. Ela falou assim, mais ou menos isso, não é uma regra, mas a estatística mostra que sim, que o segundo filho vai nascer, ele geralmente nasce um pouco antes do que nasceu o primeiro filho. Como o nascimento da Shelly foi rápido, começou na madrugada as contrações e já às 4 horas da tarde ela estava na minha mão, nos meus braços, então ela falou assim, fica esperta porque quando vier quando chegar a primeira contração verdadeira vai ser rápido, vai ter uma dilatação rápida, então vem pro hospital quando tiver 3 contrações dentro de 10 minutos, ok? Por mais ou menos 40 minutos. Então, a gente tá aqui esperando o momento acontecer e eu tô me sentindo bem, não tenho contrações, só mesmo um mal-estar de falta de ar, porque ele tá muito grande, ele já tá maior do que a Shelly tava
Com 36 semanas ele já pesa mais, ele já estava pesando mais do que a Shelly quando ela nasceu, quando ela tinha 39 semanas. Então vai ser um super baby boy e bora esperar ver quando a natureza e quando ele decide nascer, conhecer o mundo. Então era isso, eu queria conversar com vocês sobre o susto que eu levei na semana 37 e sobre o tratamento que eu levei no hospital. Eu dou 5.000 estrelas para esse tratamento, para essa conduta dos funcionários. As enfermeiras foram muito gentis, muito profissionais. A médica foi um amor de pessoa, todas elas me acalmando, todas elas preocupadas com o que eu estava pensando, com o que eu estava sentindo. E sem eu falar nenhuma palavra, era carinho aqui, era preocupação ali, era explicação bem dada, era paciência. E muitas, depois que eu fui para outra ala, muitas vieram uma atrás da outra perguntar como eu estava e me ajudar e me explicar um monte de coisa. Então foi um tratamento assim, parecia que eu estava pagando muito dinheiro para ter esse tratamento particular, mas não, esse é o meu plano básico de saúde, como se fosse o SUS no Brasil. E a importância que elas deram para o meu problema e todas as explicações com muita paciência foi de grande... não sei nem explicar, é como se eu pensasse assim, eu tô no hospital certo, é aqui que eu quero dar luz, eu não vou procurar um hospital maior, um hospital melhor, porque eu tô me sentindo muito segura aqui. Então, é isso que eu queria passar para vocês. E ainda estamos aqui. O barrigão tá aqui. Tá bem grande, né? E estamos nos preparando. Obrigada por ficarem aqui comigo no canal. Não se esqueçam de se inscrever, de deixar o seu joinha e de comentar se você gosta dos meus vídeos e de compartilhar. Um beijo e até a próxima. Tchau!